Fala, naturalistas! Como vocês estão? Aqui quem fala é o Ângelo Alves, do canal O Naturalista, e hoje nós vamos tratar do terceiro episódio do Colecionando Minerais. E hoje eu escolhi um tema muito legal para a gente abordar aqui, que é como colecionar os minerais, como começar a colecionar os minerais. Então, nós vamos falar sobre quais são os melhores passos, né? Não existe bem uma regra e não existe a forma certa ou errada de começar, mas existem algumas dicas que vão ajudar você a começar da melhor forma. Vocês vão economizar dinheiro, vocês vão comprar boas amostras e vão ter satisfação nesse começo de coleção, né? Então vamos lá. Colecionar minerais pode parecer um pouco difícil quando você imagina, nossa, deve ser um hobby pra gente culta, ou um hobby pra gente que tem muito dinheiro, mas não é verdade. Você pode colecionar os minerais e qualquer outro artigo naturalista investindo pouco e aprendendo conforme você for colecionando. Então, imagina só, se você puder separar 10 a 50 reais por mês, você já pode começar uma coleção de minerais. Claro, não vai ser as amostras mais legais do mundo, mas vão ser amostras que vão construir o caminho do colecionador, né? Amostras que vão construir você como colecionador. Então, imagina só, quando eu comecei a colecionar, eu praticamente não comprava minhas pedras, eu encontrava elas. Então, tudo que eu encontrava de minerais, de rochas, eu ia coletando e ia estudando elas, tentando aprender, tentando catalogar. Claro, foi um caminho muito difícil, porque por muito tempo eu não tive material para estudar esses itens encontrados, né? Mas aqui hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns livros também que vocês podem usar como referências para aprender sobre os minerais também, né? Então, como que podemos começar falando sobre esse tema do como colecionar minerais? Imagine só, o mundo inteiro dá minerais, o mundo inteiro produz seus minerais, todos os países, cada canto do mundo tem um item especial para você colecionar, né? Vamos dar um exemplo, a ametista do Brasil, né? A ametista do Rio Grande do Sul, comparado com a ametista da Indonésia ou a ametista do México. Repara como é o mesmo mineral em 3 países diferentes e cada um com a sua característica. Isso é muito legal. E é isso que a gente coleciona. Então, imagine, vai ter pessoas que colecionam HQ, vai ter pessoas que colecionam card games, né, como Pokémon, vai ter pessoas que colecionam Lego. E nós, naturalistas, colecionamos itens naturalistas, itens da natureza. E os minerais é um deles, né? Minerais, rochas, meteoritos e por aí vai. E os minerais são ótimos para a gente começar pelo fato de que existe bastante loja para a gente estar comprando nossas peças e construindo o nosso acervo. Então, você vai precisar estar atento a algumas coisas antes de você adquirir a sua peça. A primeira, esse mineral, ele está catalogado? Você sabe de onde ele veio? Né? O vendedor, ele pode te oferecer essa informação. Nós que colecionamos, precisamos bastante dessa informação, porque não é só uma juntação de mineral, é um colecionismo. Então é importante que as nossas amostras elas tenham o lastro de onde ela veio, né? Então nome é muito importante, localidade. Se você tiver esses dois, você já pode começar a coleção, né? Você já pode começar a catalogar essa peça. E aí você vai colocar na sua etiqueta composição química, você pode colocar outras coisas legais sobre escala, que tipo de cristalização, o tipo de hábito, e por aí vai. Aí você vai montar a sua coleção da forma que você achar legal.
Eu gosto de colocar composição química nas minhas peças, porque eu sou fascinado nos elementos químicos. Então eu gosto de olhar para minha peça e ver, essa aqui é um disulfeto de ferro e por aí vai, né? Outra dica legal para você começar a sua coleção é reserve um gabinete, um armário ou uma prateleira para você ir organizando as suas peças. É muito legal que você possa ver a sua coleção, porque assim ela vai te inspirar, ela vai fazer com que você se dedique mesmo à construção daquilo, né? Conheço muitas pessoas que colecionam as peças dentro de gavetas, dentro de caixas, e isso acaba fazendo com que essas mesmas pessoas desanimem da coleção, pelo fato de não estar olhando, né? Meio óbvio isso. Quando você coleciona e transforma isso numa decoração na sua casa, no seu escritório, seja onde for, acaba dando mais prazer o próprio hobby, o hobby do colecionismo naturalista. O legal também é que você vai acabar se descobrindo no colecionismo. Por exemplo, tem pessoas que gostam de amostras grandes, outras preferem amostras do tamanho da mão, amostras de mão, que você consegue pegar, olhar legal. Outras pessoas gostam de minerais pequenos, minerais até 10 centímetros. E também existem pessoas que só colecionam micro minerais bem pequenininhos. Também dá certo, né? Tudo é questão de gosto. Você vai criar a sua coleção de acordo com o que você gosta. Tem pessoas que preferem minerais metálicos, tem pessoas que preferem minerais mais translúcidos, tem pessoas que preferem todo tipo de mineral. Eu mesmo eu gosto de uma coleção sistemática. Então, se eu não tenho aquele mineral na coleção, eu busco ter. É importante que você, toda vez que consegue uma peça, você catalogue ela, ou em etiqueta, né, criando sua etiquetinha. A gente vai fazer um vídeo um dia desses aqui pro canal só ensinando a fazer etiqueta, mas também é legal que você faça em planilha, porque você consegue colocar quem foi o fornecedor desse mineral, quem foi o vendedor, né, e quanto que você pagou. Por que é interessante isso? Porque muitos minerais acabam ficando mais raros. Então, vamos dizer que hoje você comprou uma peça por R$100, só que essa peça já está com você há 5 anos e não se encontra mais desse material no mercado. Logo, essa peça ela é mais valiosa, ela não custa mais R$100, ela elevou o seu valor, o que acaba fazendo com que a sua coleção de minerais seja um investimento também. É muito importante que você conheça quem é o vendedor desse mineral. É muito importante que você crie uma conexão com essa pessoa e talvez até se tornem amigos, porque muitos dos minerais são vendidos às vezes de forma mais mística, esotérica, e aí você perde essa informação da onde esse mineral veio, qual é a composição química ou qual mina esse mineral veio, qual é o nome desse mineral, às vezes acaba sendo perdido. E se você conhece o vendedor, se esse vendedor é voltado para o colecionismo, você vai ter essa informação e não vai ser perdido. Isso é muito importante. Vou dar uma passada rápida aqui no meu gabinete, só para vocês terem uma ideia de como eu organizo minha coleção. Eu coleciono minerais há mais ou menos 15 anos, separo a minha coleção em alguns armários, esse aqui é um deles, e quero mostrar como que eu organizo. Então, muitas das minhas peças, elas são coladas em bases, dessa forma, para organização mesmo. E eu sempre coloco a etiqueta do mineral embaixo. Isso faz com que eu não perca a informação, do mineral. Então eu coloquei uma luz também na minha vitrine, para que eu consiga ver o mineral da melhor forma. Organizo a minha coleção por peças. Você pode organizar da forma que você quiser, mas eu gosto de organizar
por peças que eu mais gosto. Então essa parte de cima são minerais meus preferidos, aí vai, conforme vai descendo, eu vou colocando minerais que eu gosto menos, né? Não é que eu não gosto menos. Vale lembrar que você vai colecionar mineral por algum objetivo, por algum motivo. Eu coleciono minerais porque eu sou apaixonado pelo meu planeta e poder conhecer as rochas e os minerais que meu planeta produz é algo incrível, algo fascinante para mim. Então aqui é uma espécie de biblioteca, é uma espécie de acervo pessoal onde eu aprendo sobre o meu planeta. Aqui, por exemplo, é onde eu guardo meus minerais pequenos, os minerais dentro de caixinhas, né? Esse daqui é um móvel feito para colecionismo de carrinhos, sabe aqueles carrinhos da Hot Wheels? Eu adaptei ele para colocar os minerais, né? Adaptei não, só simplesmente coloquei o móvel e comecei a colocar as caixinhas. É legal porque fica bem apresentável, né? Fica estético e a gente vai completando como se fosse um álbum de figurinhas, né? Então é muito da hora. Olha lá, o mineral já está catalogado. Aqui é uma azurita. Como ela é um mineral mais delicadinho, ela fica dentro da caixinha guardado no armário. Essa aqui também é uma forma de você colecionar. Imagina, você só precisa de uma parede para colocar o móvel e já era. Pode ficar atrás da porta, não vai atrapalhar ninguém. Olha só essa amostra de gipsita. Que coisa mais doida. Os minerais eles podem ocorrer em uns formatos muito legais. E a gente coleciona isso também. Formatos, cores, padrões e por aí vai. Existem muitos livros disponíveis aqui na internet que você pode adquirir para te ajudar a colecionar, a conhecer as peças e aprender mais um pouco sobre elas. Por exemplo, esse daqui é muito bom, Rocks and Minerals. Esse aqui é um livro do Smithsonian. Esse livro é muito legal. Eu vou mostrar um pouco dele antes de mostrar os outros. Então, esse livro aqui, ele vai tratar sobre rochas e minerais, né? Não são só os minerais. Então, ele vai falar sobre várias peças. Essa minha edição, ela não tá com a cor tão legal. Então, muitas peças não estão na cor original. Igual, por exemplo, aqui, ó, prata nativa, olha como ela tá mais avermelhada. A prata, ela é mais prateada, né? Então essa edição não tá tão boa, mas eu já vi edições melhores do que essa. Ótimo livro. Outro livro muito bom é o Gemas do Mundo. Esse daqui, ele tem uma introdução bem legal sobre essa temática, sobre esse hobby que a gente conversa tanto aqui, né, sobre os minerais, só que ele também trata bastante sobre as gemas, né, as pedras lapidadas e coisas do tipo. Mas aqui você vai aprender bastante coisa. Para quem está começando, é um prato cheio. Esse livro aqui eu adoro, Gemas e Pedras Preciosas. Bem parecido com o outro que eu mostrei, mas esse daqui tem umas imagens muito legais. Inclusive, mostra o mineral lapidado, né? E ele in natura. E a gente coleciona mineral in natura. Mas não significa que você também não possa colecionar as gemas lapidadas. Existem colecionadores de gemas também. E esse livro aqui no começo, ele mostra bastante coisa legal. Olha aqui, por exemplo, onde as gemas são encontradas. Lembra que eu falei sobre existe material no mundo inteiro? Mineração de gemas, lapidação. Esse livro aqui, eu tenho ele há mais de 15 anos. Esse livro aqui é um livro que eu adquiri recentemente e eu não estava botando muito... Eu não achei que esse livro seria tão legal, por mais que seja do Smithsonian. E ele fala sobre rochas e minerais também, né?
E eu achei esse livro muito legal. Eu encontrei ele na Amazon. Então olha só essa parte aqui, por exemplo, esmeraldas. Infelizmente ele tá em inglês, né? Mas pra mim isso não é um problema. Aqui a gente tem uma página inteira falando sobre esmeraldas, né? Mineraloides. Olha essa parte que linda, sobre âmbar. Ó, amostra belíssima de âmbar com aranha. Amostras que você encontra lá no Smithsonian. Também fala de fósseis, né? Então existe também um colecionismo de fósseis que é muito legal. Então, através desses livros, você vai aprender bastante coisa sobre esse hobby fascinante que é o colecionismo naturalista, né? Olha só. Rochas metamórficas. Um dos nossos próximos vídeos vão ser só sobre lavas vulcânicas. Então, vocês vão ver bastante coisa legal que mostra nesse livro também. Quer ver? Ó, aqui, ó, minerais nativos. Prata, ouro. Ó, pirita. Olha que legal isso aqui. Vocês sabiam que existem fósseis que piritizam? É bastante legal. E é isso aí, turma. O colecionismo de minerais é um hobby muito legal, onde muitas pessoas do mundo colecionam, né? A Europa mesmo, o índice de colecionismo naturalista é bastante alto. É uma coisa que aqui a gente ainda não despertou, é uma coisa que a gente ainda não explorou. Não sei porquê. O Brasil é um dos países que mais tem minerais fascinantes, né? Como o nosso geodo de ametista, como brasilianita, a Minas Gerais, que tem minerais belíssimos. Então, imagina só, nosso colecionismo de minerais aqui poderia ser algo muito massa, gigante. Mas ainda não despertamos para isso, mas eu tenho certeza que nós um dia seremos grandes colecionadores de minerais e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a ter uma ideia por onde começar a mexer com esse hobby, né? Por onde começar a pensar em ter a sua primeira amostra, ou a segunda, ou a centésima, e por aí vai, né? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece aí de deixar um like, de se inscrever, que é muito importante pra gente, e ativar o sininho, né? Porque nós temos projetos pro futuro para trazer mais material para cá, né? Quero levar vocês em alguns museus pelo mundo, né? Não só os daqui de São Paulo, mas pelo mundo. Então nós vamos fazer isso acontecer e nós vamos trazer ciência e colecionismo para o nosso canal, beleza? Valeu!